eu sugiro ao relator geral que ele aglutine todas as propostas, porque o relatório é para todos, são todas propostas relativas à alteração estatutária. É a 15, a 5ª, a 14ª, a 17ª e a 18ª. Gostaria que lesse todas, aglutinasse, que o relatório é o mesmo para todas. Da minha parte, tudo bem. Relator geral? Tá, a mesa acata, já que o senhor faz o parecer de todas as proposições. Acatado. Então, aglutinando, proposta número 15, alterar o sistema de eleição junta fiscal. Proposta número 5, proposta de alteração estatutária. Autor Manuelito Savariz. Proposição 14, prazo máximo para a candidatura e presidente do MPTG. Autor José Gelson Miola. Proposição número 17, alterar sistema de eleição para presidente. Proponente José Aldomar. E proposição número 18, alterar sistema de formação do Conselho de Ética. Também proponente senhor José Aldomar. Bom, todas essas propostas alteram o Estatuto do MTG. E como este Congresso não tem sessão convocada especialmente para este fim, conforme determina o artigo 59 do Estatuto, a comissão sugere o seguinte: as propostas apresentadas pelo conselheiro Divaquiano, senhor Manuelito Savariz, conselheiro benemérito, senhor Aldomar Castro, e pelo vice-presidente de eventos, José Miolas, todas propondo alterações estatutárias, a comissão temática entende que as mesmas devam ser analisadas por uma comissão a ser formada neste Congresso, devido à sua complexibilidade. Essa comissão, se aprovada, deverá elaborar um anteprojeto que considerará as propostas já apresentadas, assim como aquelas que poderão vir no decorrer dos trabalhos. Caso seja aprovado, esse Congresso poderá já definir para o próximo uma sessão específica para tratar dos casos. Esta é a sugestão da comissão temática. Agora, nós temos que consultar os autores. Aliás, relator. Me parece que o mais adequado é chamarmos os proponentes. Aí temos a maioria das proposições do senhor José Aldomar, senhor Manuelito Savariz, senhor José Gelson Miola, se assim acatam a proposição. Senhor José Aldomar, essa proposição puxa à frente e o senhor pode fazer suas manifestações. Senhor presidente, nosso respeito ao relator geral, é o nosso relator aí. Casualmente, ela vem apontar exatamente para o que nós pensávamos. Diga-se, inclusive, que foi apresentado no Congresso de Santa Maria uma proposição semelhante, sugerindo um seminário para discutir esse tema, por ser complexo. E não é, a nosso ver, recomendável alterar um estatuto numa reunião, num congresso, mesmo que tenha a sessão, mas que sejam todas as energias apontadas para a concretização de um estatuto que contribua com o coletivo e que não trate de alguma parte para interesse de atender coisas pessoais. Existe no nosso estatuto muita coisa a ser corrigida. Eu aplaudo o parecer do relator e concordo plenamente com essa autoridade, com essa nomeação desta comissão que elaborará o anteprojeto para depois se tornar em projeto e um congresso especial ou numa sessão temática. Obrigado. Muito obrigado, senhor José Aldomar. Senhor Manuelito Savariz, o microfone está à disposição.
Senhor presidente, senhores da mesa, senhores congressistas. Primeiro eu queria aproveitar nessa primeira fala que eu tenho depois da divulgação do resultado da Assembleia Geral Eletiva, dizer que, evidentemente, que estou feliz pelo resultado e, em nome de todos os integrantes da chapa de mãos dadas, que é composta por 17 conselheiros titulares, 16 conselheiros suplentes, 3 membros da Junta Fiscal titulares e mais 3 membros da Junta Fiscal suplentes, que deverão, e já aproveito para mandar um aviso a todos, se reunir daqui a pouco, quando encerrar a plenária, certo? Inclusos os 16 membros do Conselho que têm ainda 1 ano de mandato, ok? Então, nós precisamos fazer a reunião com os 16 remanescentes e os 33 eleitos do Conselho Diretor para, nesta sessão presidida pelo presidente do Congresso, secretariada pelo secretário do Congresso, fazer aí sim a eleição do presidente do Conselho e dos seus vice-presidentes. Feito esse esclarecimento, portanto, não vão embora. Permaneçam aí que tem trabalho hoje. Amanhã a programação do Congresso já determina reunião às 9 horas da manhã para o Conselho e reunião amanhã às 9 horas para coordenadores. Com relação à proposição, eu vou fazer aqui um lamento. É um lamento. Esse Congresso foi planejado, foi preparado, foi pensado para ser um congresso de debate, de discussão de temas, para começar numa quinta-feira, e ele fracassou no seu intento de proporcionar esse debate e essa discussão. Esta que é a verdade. Na quinta-feira nada houve, na sexta-feira eu não vou dizer que nada houve, porque houve alguma coisa que não mexeu com a vida do movimento. Essa que é a verdade. Ou seja, o Congresso foi hoje, e mesmo assim prejudicado pela disputa eleitoral. E aí acaba prejudicada a mesa, acaba prejudicado o presidente, o relator que tem dificuldades, até por conta dessa questão do pleito eleitoral. Tá? Então devemos reconhecer que nós temos dificuldades e problemas. Não tem aqui culpado, não culpado. O fato é que não funcionou. Eu faço essa introdução para dizer o seguinte: a proposta que eu encaminhei à diretoria do MTG no mês de junho, conforme manda o regulamento geral do MTG. A diretoria recebeu a proposta e me informou que não interessava tratar daquela proposta. E não levou para o Conselho Diretor. Não levou. Conforme manda o regulamento geral. Que manda passar pelo Conselho Diretor e até setembro dar divulgação de todas as alterações estatutárias propostas às entidades filiadas. É assim que manda o regulamento do MTG. Eu não sei se as propostas apresentadas, outras, pelo companheiro Aldomar, por exemplo, para alterar o estatuto, se elas foram apresentadas antes, eu não sei. Eu acho que elas foram apresentadas dentro dos 30 dias, certo? Não poderiam ter sido recebidas? Extemporâneas? A minha proposta também virou extemporânea a partir do momento que o Conselho Diretor não a analisou. Esta que é a verdade.
ela veio para cá de qualquer forma, eu mandei de novo porque havia promessa de debate sobre ela. O tal do seminário que o Aldomar propôs já no ano retrasado. E não foi feito. Houve uma tentativa de seminário da atual administração, que tentou fazer o seminário lá no Colégio Rainha do Brasil, mas acabou não acontecendo o seminário lá. Houve a tentativa até de fazer o seminário, mas acabou não acontecendo. Ou seja, não se discutiu as coisas. Então, eu concordo que agora, inclusive com o plenário vazio, cadê os delegados eleitores? Onde é que estão? Foram embora. Ou seja, nós deixamos, ou a mesa diretora deixou, talvez com a melhor das intenções, os assuntos mais delicados, que são aqueles que mexem com a estrutura do movimento tradicionalista gaúcho, para a última sessão, para depois da eleição, e o povo foi embora. O povo foi embora. Ficamos nós aqui, ó. Ficou a convenção aqui. Nós temos aqui a presença da convenção. É só analisar. Quantos delegados nós temos aqui que não são convencionais? Muito poucos. Esta é a verdade. Então, senhores, eu proponho uma alternativa, uma solução diferente daquela apresentada pelo Edson. Por quê? A solução dada pelo Edson é uma solução não regulamentar, não prevista. Não tem essa previsão. Sabe, tudo bem pode fazer, o plenário pode fazer, tudo pode. Só que é o seguinte, o regulamento geral já diz como é que se faz. O regulamento geral já diz como é que se faz as alterações estatutárias. Vamos só cumprir o regulamento geral, nada mais. Não precisa além disso, Edson. Simplesmente pega isso aqui, manda para a diretoria nomeia alguém para fazer um pequeno relatório, apresenta ao conselho diretor, e o conselho diretor, analisando as diversas propostas, se for o caso, nomeia dentro do conselho esta comissão. E não a comissão do Congresso, que o Congresso se termina agora, gente. O Congresso se extingue em si mesmo. O Congresso não prossegue. O que prossegue é o Conselho Diretor. Então, me parece que não cabe nomear uma comissão aqui para estudo, Edson. Só isso. Tá? Então, a minha proposta aqui, isso seja mandado para a diretoria do MTG, retira-se tudo, realmente não tem condições de análise aqui, retira tudo, manda para a diretoria, essa diretoria manda para o conselho diretor, dentro do conselho estuda isso e verifica se é o caso de convocar um congresso extraordinário para analisar essas questões, se é o caso de deixar para o ano que vem, não tem problema nenhum. Tá? Essa é a minha proposta. Não nomear comissão nenhuma aqui. Mandar para a diretoria e essa diretoria tratar disso com o conselho diretor. Essa é a minha proposição. Obrigado. Ok. Só para nós organizarmos. Então, senhor Manuelito, o senhor concorda em parte e propõe, e o senhor retira a sua? Tá. Nós vamos então abrir Vejam bem. Seu Edson, quem sabe, sugestão nossa, para depois o senhor possa se manifestar, que tem ainda o senhor José Miola, porque as proposições estão aglutinadas, os autores, e ainda o seu José Aldomar de Castro, pela ordem cronológica da apresentação, se quer se manifestar novamente. Então, senhor José Gelson Miola, como autor de uma das proposições, tem o microfone à disposição. Então, o senhor Gelson Miola anuncia que retira a proposição dele, então, acatando da mesma forma. Senhor José Aldomar, o senhor
gostaria de se manifestar novamente? Então, por gentileza. Senhor José Aldomar, o senhor pode usar da palavra novamente, se assim desejar. Porque dentro das proposições, nós estamos na ordem aqui, o senhor é proponente de várias. O senhor gostaria de usar novamente a palavra? Não? Então, retorno então o relator, por gentileza. Manifestações, então temos uma inscrição então. Então, uma inscrição da dona Maria Isabel, por gentileza. Somente um esclarecimento quanto a não vinda, o motivo da não vinda da sua proposição para a Câmara Temática deste Congresso. A Câmara Temática, ela é para avaliação da atuação do tradicionalismo. Ela não é para reforma estatutária. Por isso, ela não veio para cá. Era essa minha intervenção. Tá bom, registrada a sua manifestação. Os autores já se manifestaram, então, senhor Edson, palavra com o senhor. Bom, falando em nome da comissão, vejam bem, até hoje não houve nenhuma alteração estatutária com a participação de todos. A nossa proposta busca que esta comissão, que pode ser formada, e é legal dentro do Congresso, tem o poder para isso, analisar, essa comissão vai formada e vai trabalhar da seguinte maneira, que era a minha ideia de colocação, que até conversei com o colega ali, que nós já viemos conversando isso antes, ela tem que ser aberta, ela não pode partir, no meu entender, lá do Conselho Diretor. E vou dar um exemplo para vocês. O Savarino hoje ganhou as eleições. Você sabe que o Savarino pode não assumir a presidência do MTB pela legislação que nós temos? O senhor sabiam disso? Pois é, isso existe dentro da nossa legislação. Então, qual era a minha ideia? Numa conversa com o colega ali, a semana passada no encontro, a gente quer buscar, com pessoas capacitadas, desculpe a expressão dos capacitados, buscar gente que entenda de legislação, que possa fazer uma legislação aberta e levar isso. Isso é apenas um anteprojeto, não é um projeto. Ele é um anteprojeto. Esse anteprojeto passaria no Conselho Diretor, ele estaria aberto no site do MTG, com a participação de todas as entidades para essa comissão. A minha ideia era tirar do oficialismo e essa comissão fazer a apresentação para o Conselho Diretor. Por exemplo, o Conselho Diretor até hoje não resolveu isso. Essas questões. No meu entender, é uma crítica, mas é uma crítica para tudo. Então, o que essa comissão iria fazer? Ela iria trabalhar captando todas aquilo que o movimento no seu todo entende. E faria um anteprojeto, não era nem projeto. E aí sim começaria a trabalhar com esse anteprojeto, com o Conselho Diretor, com os coordenadores. Esta que foi a intenção da comissão. É só uma sugestão que a gente está dando. E tem muita gente que já conversou comigo e que entende dessa maneira. Mas agora está aí para os senhores decidir. Realmente, eu concordo contigo que isso não poderia ser discutido agora. Essa talvez uma das plenárias mais importantes para se discutir isso aqui, com meia dúzia de gente. Eu concordo com isso. Não, eu mantenho a minha proposta e está aí. Senhor Manolito. Senhor presidente, eu não queria fazer isso. Mas já que o relator não concordou com a minha proposta, eu retiro a minha proposta. Portanto, a minha proposta não pode ir para comissão nenhuma. Está retirada de pauta. Eu tenho esse direito. Eu estou retirando. Sim. Ok? Está fora. Está retirado. Não havendo mais, então, disponibilidade de manifestações, passo a palavra ao senhor presidente da mesa. A proposta do senhor Manuelito foi retirada, o senhor José Gelson Miola foi retirada, o senhor Aldomar de Castro permanece? O senhor José Aldomar de Castro, as suas propostas permanecem? Sim, então,
Permanecem proposição número 15. Vou lê-las novamente. Alterar o sistema de eleição junta fiscal. Permanece proposta número 17. Alterar o sistema de eleição para presidente. Desculpa. E permanece a proposição número 18. Alterar o sistema de formação do Conselho de Ética. As duas demais, proposição 5, e 14, estão retiradas. Ok, então a proposta do relator é uma formação de uma comissão para estudar, né, essas propostas e encaminhar para o Conselho Diretor nesse trâmite que o senhor indicou, ok? Então, o seu Aldomar acatou, já que agora nós estamos discutindo só as proposições do seu Aldomar, então nós vamos... nós não vamos votar. Nós vamos, como o autor acatou, nós vamos então sugerir que essa comissão seja formada e então encaminhada ao Conselho Diretor. Tá ok? Então esta é a nosso parecer. Mas o parecer dele foi uma sugestão. Bom, então vamos votar. Aqueles que concordam com a indicação do relator, então com a... Nós estamos aprovando não, parecer do relator. Não é as propostas. Não. É o parecer do relator. O parecer do relator não foi favorável nem contra. Ele indicou um encaminhamento. Ok? Então, já que essa plenária entende que devemos votar, nós queremos então colocar em aprovação. Aqueles que concordam, por favor, levante o seu cartão. Três, 4, 5, 6. Ok. Aqueles que não concordam, por favor, levante o seu cartão. 3, 6, 7, 8. Ok. Então, não foi aprovada, não será encaminhado, então, para essa comissão. Ok?